Olá! Nessa nova aula do curso de Astronomia Geral, vamos a utilizar os conceitos físicos que aprendemos nas aulas anteriores para aprender a calcular uma quantidade fundamental no estudo das estrelas, a distância a qual se encontram de nós. O cálculo da distância depende muito de que tipo de objetos estamos falando, se os objetos estão mais próximos da gente ou mais distantes. Por exemplo, se queremos medir distâncias a objetos como os satélites próximos, como a nossa Lua, ou como planetas próximos, como Vênus, podemos utilizar radares. Nesse caso, se enviam ondas eletromagnéticas até esse objeto, se espera essas ondas de volta e se mede a distância, considerando que essas ondas viajam à velocidade da luz, certo? Se queremos medir a distância a objetos um pouco mais distantes, podemos utilizar a paralaxe trigonométrica. Esse método se baseia simplesmente na trigonometria e no ângulo de observação de nosso telescópio. Tem algumas limitações, não podemos enxergar objetos muito distantes, e para objetos mais distantes precisaríamos, então, o que se conhece como paralaxe espectroscópica. Para maiores distâncias, utilizamos estrelas variáveis, como cefeidas ou inclusive supernovas. Vamos a ver um pouco, então, desses métodos. Começamos pela paralaxe trigonométrica. Essa imagem aqui nos mostra uma estrela relativamente próxima. Essa estrela aqui é o Sol, e a gente vai aproveitar o movimento da Terra ao redor do Sol. Por quê? Porque se a gente está em dezembro, por exemplo, observando essa estrela, o ângulo com o qual eu tenho que observar, o ângulo no qual meu telescópio vai estar colocado, é diferente do ângulo quando eu observo essa estrela em junho, certo? E esse ângulo vai ser todo o ângulo aqui, e a distância à estrela é essa. O ângulo, que vai ser chamado ângulo de paralaxe, é a metade desse ângulo de abertura do meu telescópio, certo? O ângulo que tem que mudar de uma observação para a outra. Muito bem, então, utilizando trigonometria muito simples, eu sei que a tangente desse ângulo P de paralaxe é o cateto oposto, que é D. E D eu já sei que é, certo? É o semi-eixo maior da órbita da Terra. Dividido V, onde Dzinho é a distância ao objeto que eu quero medir, certo? O objeto ao qual estou interessado em conhecer que tão distante está. Então, esse Dzinho vai ser D dividido a tangente do ângulo de paralaxe. Só que como o ângulo vai ser realmente muito pequeno, a tangente pode se aproximar ao ângulo. Ou seja, a distância é simplesmente Dzão sobre P. A distância, como já falei, então é uma unidade astronômica. E veja, podemos convertir os graus para radianos, os radianos para segundos de arco, utilizando esse fator de conversão, certo? Um radiano são 206.265 segundos de arco, e substituir isso aqui. Então, teria no numerador uma unidade astronômica, que é essa distância do Sol à Terra, e multiplicado pelo fator de conversão de radianos para segundos de arco, e embaixo o ângulo em segundos de arco. Muito bem, isso seria suficiente para fazer a minha medição, correto? Eu também posso aplicar esse mesmo sistema para objetos mais próximos, como planetas, por exemplo, não esperando que a Terra dê meia volta em torno do Sol, senão fazendo observações em pontos da Terra diferentes, ou seja, com telescópios diferentes, obviamente, certo? Então, posso ter um telescópio na África e outro telescópio na Ásia, e observar um planeta, e terei o mesmo ângulo de paralaxe, certo? Aqui aparece, então, a minha definição de parsec, da qual eu falei rapidamente em uma aula anterior. O parsec está definido como a distância
quando meu ângulo de paralaxe é de 1 segundo de arco. Ou seja, no denominador eu coloco 1, porque é 1 segundo de arco. E a distância, então, que eu vou encontrar vai ser, obviamente, a unidade astronômica multiplicada pelo fator de conversão. E isso vai dar 3,26 anos-luz, ou então aproximadamente 3 vezes 10 a 18 centímetros, certo? O nome parsec vem de paralaxe de 1 segundo de arco, né? Paralaxe de 1 segundo. O limite da utilidade para a paralaxe trigonométrica, quando observamos desde a Terra, não é muito grande, é de 100 parsecs. Isso devido às limitações impostas pela atmosfera da Terra. No entanto, quando utilizamos satélites, hoje temos o satélite Gaia fazendo observações de alta precisão, a paralaxe pode chegar a medir distâncias de até 100 parsecs, certo? Mas isso ainda é insuficiente, porque, por exemplo, o tamanho da Via Láctea é de 30.000 parsecs. Então, se queremos medir objetos distantes na nossa galáxia, teremos que utilizar uma outra forma de estimar a distância. Como fazemos isso? Bom, o seguinte método, para distâncias um pouco maiores desses 1.000 parsecs, é a paralaxe espectroscópica. Para esse método, precisamos utilizar o que sabemos do diagrama HR, da nossa classificação estelar, e precisamos também o nosso conhecimento sobre o espectro de radiação da estrela. E, combinando as duas coisas, poderemos utilizar, então, a nossa equação do módulo da distância que discutimos nesse capítulo. Vamos ver como funciona. Então, utilizando a curva de corpo negro, eu posso estimar qual é a temperatura da estrela, correto? Posso utilizar a lei de Wien. Também, fazendo observações fotométricas, eu posso saber que tão brilhante é essa estrela e medir a magnitude aparente da mesma, certo? Com esse valor, com o valor da temperatura, eu posso localizar a minha estrela em um diagrama HR que se encontra construído com estrelas para distâncias conhecidas. Ou seja, esse é um diagrama HR perfeitamente calibrado, certo? Onde as temperaturas e as luminosidades dos objetos se encontram calibrados. Então, seja qual for a temperatura do meu objeto, eu coloco essa temperatura dentro do diagrama HR e encontrarei a luminosidade que esse objeto terá. Certo? Veja, aqui as leis da física estão funcionando e esperamos que funcionem da mesma forma em todo o universo, certo? Então, se as estrelas com as quais foi construído esse diagrama HR cumprem essa relação, esperaria-se, então, que a estrela que estou medindo agora vai cumprir também essas relações observadas nesse diagrama. Muito bem, conhecendo, então, a luminosidade da estrela, eu posso estimar, calcular a magnitude absoluta da mesma, não é? Luminosidade e magnitude absoluta são características intrínsecas da estrela. Então, terei a temperatura, com a temperatura estimo a magnitude absoluta, também tenho que medir a magnitude aparente e logo posso utilizar o módulo da distância para medir essa distância que está aqui dentro do logaritmo, e a distância, como vocês já sabem, quando vimos essa fórmula, também é medida em parsecs. Há um pequeno porém nesse tipo de medição. Olha só, podemos estimar distâncias de até 100.000 parsecs utilizando esse método. Qual é esse porém? Vamos esperar que passe o avião para falar disso. Lembrem-se, eu meço uma temperatura, aqui esse diagrama HR me mostra o tipo espectral, certo? Mas eu já sei qual é a temperatura associada a cada tipo espectral. Então, vamos supor que eu determino uma temperatura nessa região, onde está meu mouse, das estrelas K. Muito bem. Se eu encontro a sequência principal, a magnitude absoluta vai ter um valor, nesse caso, por volta de 6 ou 6 e pouco, certo? Mas eu também, para a mesma temperatura, encontro outros objetos gigantes com magnitude absoluta menor,
ou seja, objetos mais brilhantes, certo? E ainda posso encontrar supergigantes com magnitude negativa. Como que eu sei qual é o objeto que eu estou medindo? Qual é a magnitude correta? Nesse caso, eu terei de recorrer às classes de luminosidade. Lembra? Já vimos que as estrelas maiores têm uma densidade superficial menor que as estrelas mais compactas. Isso se vai refletir nas linhas espectrais que eu vou observar. As que têm menos densidade, elas são mais estreitas, as estrelas mais densas são mais largas. Utilizando, então, esse conhecimento, podemos distinguir em qual região do diagrama HR se encontra a minha estrela e encontrar a magnitude absoluta com maior precisão. Correto? Beleza, para esse caso, então, teremos nossa paralaxe espectroscópica, podendo enxergar distâncias de até 100.000 parsecs. E para distâncias maiores do que 100.000 parsecs, quando queremos enxergar objetos, por exemplo, nas galáxias próximas ou em outras galáxias e queremos determinar a distância a esses objetos. Nesse caso, vamos utilizar estrelas variáveis. E as estrelas variáveis mais famosas ou mais conhecidas são as variáveis cefeidas. Essa imagem aqui mostra uma observação de variável cefeida, veja, em abril 28 até o 31 de maio, ou seja, aproximadamente um mês de observação. E esse pontinho aqui mostra uma estrela, como ela fica menos brilhante, certo? Mais fraca, e posteriormente retoma seu brilho, certo? Esse esquema aqui me mostra mais ou menos o que acontece. A estrela, em processos que são superficiais, essa estrela já sai da sequência principal e não está mais dentro dessa região de equilíbrio hidrostático, certo? As camadas mais superficiais têm dificuldade de mandar a energia para fora. Então, em um momento, aquecem essas camadas mais externas, elas se expandem, liberam energia, e quando a energia é liberada, elas contraem novamente. São processos mais superficiais e não tem a ver nada com os processos de queima nuclear que está acontecendo no núcleo dessas estrelas, certo? O fato é que essas estrelas se encontram em o que se chama faixas de instabilidade, onde também se encontram estrelas como as EGG Lyra. As variáveis cefeidas têm períodos de pulsação que vão entre 1 e 100 dias, como no caso do exemplo que vimos na transparência anterior. Em um mês, essa estrela já variou completamente, certo? E as EGG Lyra, elas têm um período menor de variação. Qual é a coisa interessante? O que é interessante da variação das cefeidas? Isso foi descoberto pela Henrietta Leavitt em Harvard. Lembra que falamos na aula passada sobre essas mulheres maravilhosas que trabalhavam na Universidade de Harvard, fazendo os nossos modelos de classificação estelar? Pois bem, a Henrietta Leavitt encontrou que as variáveis cefeidas têm uma luminosidade perfeitamente correlacionada com o período de variação. Ou seja, se uma estrela tem uma variação de 3 dias, ela terá uma determinada luminosidade. Se ela tem uma variação de um mês, 30 dias, ela tem uma outra luminosidade. E essa relação tem se encontrado válida para todas as cefeidas observadas, certo? As cefeidas de tipo 1, por exemplo, correspondem a essa linha amarela, as cefeidas de tipo 2 correspondem a essa linha vermelha, e as estrelas que têm variação mais rápida, as EGG Lyra, se encontram nessa parte do diagrama que está aqui embaixo, com uma variação menor de luminosidade, no entanto, possível de ser utilizadas para medir a distância. Muito bem. Como, então, fazemos para utilizar as variáveis cefeidas como um indicador de distância? Correto. Então, o que fazemos é encontrar, uma vez encontrada a variável cefeida, podemos determinar a magnitude aparente, certo? Que é tão brilhante esse objeto, e podemos medir o período de pulsação. Vamos falar que é uma cefeida clássica de tipo 1,
Então, e que tem um período de pulsação de 10 dias. Então, projetamos esses 10 dias aqui na minha figura, encontramos que a luminosidade vai estar entre 10 a 3 e 10 a 4, por exemplo, 6 vezes 10 a 3 luminosidades solares. Convertimos essa luminosidade para magnitude absoluta e utilizamos novamente o módulo da distância. Certo? Então, é uma outra forma de medir distâncias baseados naquela propriedade, naquela característica encontrada pela Henrietta Leavitt, de que a variação da pulsação, o período dessa variação, está correlacionado perfeitamente com a luminosidade da estrela. Certo? Essa, então, essas são as formas de medir distância na astrofísica. Também teremos a possibilidade de medir a distância utilizando supernovas. Mas falaremos sobre como se medem distâncias com supernovas na aula na que falemos de esse tipo de eventos. Correto? Então, nos vemos no próximo capítulo. Tchau!